Olá, Luciano Ribeiro aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre controle de temperatura na fermentação e de como usar controladores PID juntamente com o termostato do seu freezer ou da sua geladeira. Bom, essa ideia ela nasceu de uma dificuldade que eu tive no início de quando eu comecei a fazer cerveja no controle da fermentação primária. Essas semanas, o Carlos Frederico, do canal Chops, tem feito uma série de vídeos sobre a água, e um dos vídeos que ele fez sobre a água fala justamente sobre algumas características físico-químicas da água que fazem com que haja uma certa dificuldade em manter o controle da temperatura estável na fermentação primária. Eu vou deixar o link do canal do Carlos Frederico, o canal Chops, aqui na descrição desse vídeo. Uma das características citadas pelo Carlos Frederico foi a que a água tem um elevado calor específico. O calor específico é a quantidade de energia térmica que a água precisa absorver para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Como a água tem um alto calor específico, ela vai precisar absorver grande quantidade de energia para elevar a sua temperatura. E isso vai gerar uma certa inércia térmica, isso é, a água tanto vai demorar muito para aquecer e elevar a sua temperatura, como também vai demorar muito para perder esse calor e reduzir a sua temperatura. Então, como o mosto cervejeiro é constituído por 90 a 95% em água, ele está sujeito também a uma grande inércia térmica. E por isso mesmo existe uma grande dificuldade em controlar a temperatura desse mosto na fermentação, mesmo usando controladores PID. O controlador PID, esses controladores que a gente utiliza para controlar quando a geladeira ou nosso freezer liga ou desliga, eles são muito úteis no controle da temperatura da fermentação. Entretanto, mesmo usando esses controladores, existem alguns problemas. O controlador PID, ele utiliza um termômetro e um algoritmo para controlar a temperatura através de ligar ou desligar uma chave que leva energia para o freezer, como vocês podem ver nesse vídeo. Entretanto, quando se utiliza o controlador PID juntamente com o próprio termostato da geladeira ou do freezer, podem haver algumas variações inesperadas. Essas variações de temperatura, principalmente na fermentação primária, vão levar a um estresse excessivo da levedura, fazendo com que essa levedura produza algumas substâncias que estão relacionadas a off-flavors, isso é, a aromas e sabores indesejáveis na cerveja, como é o caso de produção excessiva de ésteres, acetaldeído e álcoois superiores. Todo freezer e toda geladeira possuem seletores de intensidade de refrigeração, como vocês podem ver nesse vídeo aí. Cada uma das posições desse seletor de controle da intensidade de refrigeração corresponde a uma temperatura em que a geladeira ou freezer é capaz de refrigerar o seu conteúdo. Como é que funciona um controlador PID? Esse controlador ele tem um termômetro que vai medir a temperatura no ambiente, no local onde você está utilizando, seja um freezer ou a geladeira. Ele vai medir constantemente essa temperatura e ele tem um sistema que você pode programar uma temperatura desejada. Além disso, ele tem um controle de esterese. A esterese é justamente o quanto você vai permitir de variação além daquela temperatura programada antes de que o controlador utilize uma chave ligando assim o freezer ou a geladeira. Geralmente essa esterese, para a maioria dos casos, é de 1 grau centígrado. Entretanto, essa é uma esterese muito alta para quem está fazendo cerveja. E a esterese que é utilizada é de 0,2 graus centígrados. E é a esterese que eu recomendo sempre utilizar. Então, como é que funciona? Digamos que você selecionou a temperatura de 18 graus centígrados. Então, o que é que vai acontecer? Quando a temperatura do ambiente onde o termômetro está instalado chegar a 18,2 graus centígrados, ele fecha uma chave, como se fosse um relé, e então deixa a corrente elétrica passar para a tomada do freezer ou da geladeira, dando início assim ao processo de refrigeração.
Quando essa temperatura chega de novo aos 18 graus centígrados, essa chave é aberta e assim não tem mais energia para o compressor da geladeira e do freezer e ele para de funcionar. Já o termostato do freezer ou da geladeira funciona da seguinte forma. Cada um daqueles valores do seletor corresponde a uma temperatura de corte. Quando a temperatura medida pelo termômetro interno da geladeira ou do freezer chega naquela temperatura, o motor é desligado, isso é, o compressor é desligado. Então, se nós selecionarmos lá no seletor da geladeira ou do freezer uma temperatura acima daquela que nós ajustamos no controlador PID, o que é que vai acontecer? A geladeira e o freezer vão desligar o seu compressor antes mesmo de chegar naquela temperatura desejada que você setou lá no controlador PID. Então o que a maioria dos cervejeiros faz é colocar o seletor de intensidade de refrigeração do freezer ou da geladeira no máximo e deixar o controlador PID fazer o controle da temperatura. Entretanto, isso gera alguns problemas, como vai ser demonstrado através desse vídeo agora. Então nós temos nosso freezer, colocamos o nosso fermentador nele, ajustamos para a temperatura desejada e ligamos o freezer no máximo. À medida que o freezer resfria, o mosto vai perdendo calor para o ambiente. Entretanto, como o freezer está ligado no máximo, a tendência é que a temperatura interna diminua muito. Chega um ponto que o mosto atinge a temperatura programada e o controlador desliga. Entretanto, como o ambiente ainda está muito frio, o mosto continua perdendo calor para ele devido à sua inércia térmica, podendo chegar a temperaturas bem inferiores àquela que foi planejada. À medida que a temperatura do interior do freezer aumenta, o mosto começa a ganhar calor e assim elevar a sua temperatura, até o ponto que o controlador mais uma vez liga o freezer. Como existe um retardo entre o freezer ser acionado e a temperatura no seu interior chegar aos níveis desejados, o mosto vai continuar ganhando calor, fazendo com que o mosto chegue a temperaturas superiores àquela desejada. Depois de algum tempo, o interior do freezer volta a ficar muito frio e o mosto começa a perder calor mais uma vez para o ambiente, chegando mais uma vez a temperaturas muito mais baixas do que aquela programada, até que um novo ciclo reinicie, fazendo assim com que haja grandes variações de temperatura. Na minha primeira fermentação, eu notei que usando o freezer e o controlador PID dessa forma, eu tinha variações na ordem de 1,5, 2 graus centígrados. Isso é, eu regulava o controlador PID para 18 graus, mas a temperatura chegava a variar até 20 graus e até 16 graus. Isso leva a um grande estresse da levedura, o que não é nem um pouco indicado. Existem alternativas para controlar melhor a temperatura do freezer ou da geladeira utilizando o controlador PID, como é o caso dos exemplos demonstrados nesses dois vídeos. Num segundo cenário, nós colocaremos o nosso mosto no freezer, ajustaremos para a temperatura desejada, entretanto, colocaremos o seletor do freezer para a temperatura média. Com isso, o resfriamento no interior do freezer vai ficar menos intenso, de tal forma que os ciclos entre a perda de calor pelo mosto e o ganho de calor pelo mosto sejam ciclos com uma menor variação. Mesmo com a redução da intensidade do resfriamento do freezer, as variações de temperatura ainda podem ser muito grandes e assim levar ao estresse da levedura, o que provavelmente levará a off-flavors, como a geração de muitos ésteres e também álcoois superiores, sendo assim ainda um cenário não muito favorável para a fermentação primária. O cenário ideal para o controle de temperatura na fermentação primária é encontrar um nível para o seletor do freezer em que o freezer consiga levar o mosto à temperatura desejada, entretanto com mínimas variações de temperatura interna, fazendo assim com que o mosto também não tenha grandes variações de temperatura. Como vocês viram, é possível utilizar o controlador PID em conjunto
com o controlador do termostato interno da geladeira ou do freezer. O que é que precisa ser feito? Você deve medir a temperatura que o freezer ou a geladeira é capaz de chegar em cada uma das posições do seletor de intensidade de refrigeração. Uma vez fazendo isso, você tem uma noção de até que temperatura eu sou capaz de chegar com aquele valor ajustado no seletor que controla o termostato da geladeira ou do freezer, de tal forma que eu vou selecionar a intensidade de refrigeração adequada a cada uma das temperaturas na minha rampa de fermentação, como vai ser demonstrado nesse vídeo agora. Para a fermentação primária, nós ajustaríamos o controlador para a temperatura desejada e colocaríamos o seletor do freezer no mínimo. Para a fermentação secundária, nós aumentaríamos a temperatura no controlador sem alterar o seletor no freezer. Para uma fermentação terciária, nós poderíamos ajustar a temperatura, por exemplo, para 10 graus e o seletor do freezer para um nível mais intenso. No Cold Crash, nós ajustaríamos a temperatura para 0, então nós ajustaríamos o seletor do freezer para um nível de refrigeração mais intenso ainda. Uma coisa muito importante também é onde devemos colocar o sensor de temperatura do controlador PID. Existem alguns locais que são os mais comumente utilizados pelo cervejeiro caseiro. Um deles é utilizar um recipiente com água e álcool, por exemplo, e mergulhar o sensor nesse recipiente. Entretanto, como eu tenho um volume menor de fluido dentro desse recipiente, a inércia térmica dentro dele vai ser muito menor. Então ele vai chegar à temperatura desejada muito antes do que o mosto. Então se você seta a temperatura para 18 graus, aquele recipiente vai chegar a 18 graus enquanto que o mosto ainda vai estar em 20, por exemplo. Uma outra forma de instalar o termômetro mais próximo ao mosto é grudar o termômetro na parede do fermentador, utilizando ou não um pedaço de isopor para tentar isolar um pouco mais esse sensor do ambiente externo. Entretanto, essa também é uma forma muito precária de medir a temperatura, tendo em vista que vão haver variações maiores de temperatura e a temperatura medida não é exatamente a temperatura do mosto. Sem sombra de dúvida, uma das melhores formas de medir corretamente a temperatura no interior do fermentador é através da utilização de um poço térmico de aço inox. Esse poço térmico ele é colocado em uma certa profundidade que permite que o sensor fique envolto a um ambiente muito mais próximo àquele ambiente em que o mosto se encontra, fazendo com que a medida da temperatura seja muito mais exata. Como vocês viram aí nesses vídeos, depois que eu comecei a utilizar o controlador PID juntamente com o controlador do termostato interno do freezer, eu comecei a ter um controle de temperatura muito mais preciso. Hoje em dia a gente consegue fermentar, principalmente na fermentação primária, com uma variação de mais ou menos 0,2 graus centígrados. Isso é, se eu ajustar a temperatura para 18 graus centígrados, a variação vai ficar entre 18,2 e 17,8, o que é bem interessante do ponto de vista de controle de temperatura. Então, utilizando o controlador PID juntamente com o seletor de intensidade de refrigeração do seu freezer da geladeira, você vai conseguir um controle muito mais preciso da temperatura de fermentação primária. Se você gostou desse vídeo ou ele lhe ajudou de alguma forma, não se esqueça de dar o seu joinha. Se você gosta de conteúdos iguais a esse, então considere se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós postamos semanalmente. Então ficamos por aqui com mais essa Dicas SciBeer. Até mais!